O nosso tema não é um tema fácil, né, de ser falado, principalmente tratando-se de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E a gente precisa saber por que existem milhares de crianças e adolescentes à espera de uma família, já que o direito de viver em família é um direito que está sendo retirado de crianças e adolescentes há pelo menos 35 anos, que é o tempo que nós temos da nossa Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 227, trata dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes desde 88, incluído posteriormente jovens. Direito à família, à convivência familiar, à convivência comunitária, saúde, habitação, cultura, todos os direitos básicos, à vida, né? E esses direitos são retirados todos os dias de nossas crianças e adolescentes no Brasil. A Constituição Federal, obviamente, que não é respeitada, e também não é respeitado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, ou seja, 33 anos de desrespeito, notadamente com relação aos prazos. Nós temos prazo de 120 dias para as habilitações, prazo de 120 dias para a destituição do poder familiar, que é aquele processo que deixa a criança e o adolescente livre, totalmente desimpedido para a adoção. Nós temos também o descumprimento dos prazos com relação à adoção, que seria de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias, e os demais prazos, os 18 meses para o acolhimento institucional ou familiar, obviamente que todos esses prazos não são cumpridos, e isso a gente fala em todos os estados do Brasil. Tá? Isso não é uma prerrogativa do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, que são os estados com maior número de acolhidos, mas sim do Brasil inteiro. Né? Os recursos também, que devem ser colocados em mesa em 60 dias no máximo, às vezes passam meses e meses, até anos, para serem julgados. E eles têm que ter prioridade absoluta, né, desde a Constituição, para a colocação em mesa e julgamento, coisa que não ocorre. Os editais de citação, 10 dias, uma única vez. Sem o envio de ofícios a todas as instituições possíveis, empresa de gás, luz, telefone, Receita Federal, etc., etc., que só torna esse processo ainda mais moroso. Né? Os recursos, a gente já falou, colocação em 60 dias. Nós temos justiça em números, já é disponível no CNJ, com relação a 2023, onde a gente fala especificamente do número de varas com competência em infância e juventude. Essas varas são mínimas. Vocês podem ver que, com relação às questões do quantitativo de varas que existem no Brasil, a gente só tem, em termos de infância e juventude, varas exclusivas, 167, e varas com competência acumulada, 89, ou seja, infância, juventude, idoso, infância, juventude e família. Com isso, fica cada vez mais moroso o procedimento, porque a gente não tem aquele apego, aquela oitiva diferenciada, né? Com o juiz, com defensor público, com o Ministério Público, com equipes técnicas, que é a nossa maior carência, com capacitação para tocar os processos, porque todo processo que lida com a infância e juventude tem que ter um parecer do psicólogo, do assistente social, e deveria ter também do pedagogo, e até hoje eu não conheço uma vara de infância e juventude que tenha essa figura contratada. Nós temos hoje 5.570 municípios e 157 com mais de 200 mil habitantes, né? 19 com mais de 1 milhão de habitantes. Com isso, a quantidade de varas deveria aumentar bastante Brasil afora. O tempo básico, né, médio, de um processo de guarda vamos aqui para o Sudeste, para 735 dias, quando o prazo, a gente falou logo no início, seria de 120. Né? Já o processo de medida protetiva, de perda, destituição do poder familiar, vamos novamente para o Sudeste, a gente tem uma média de 1.193 dias, quando o prazo é 120 dias. Então, a gente está mostrando aqui, né, o descumprimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e que ninguém faz absolutamente nada com relação a isso. Nós temos o provimento número 36 do CNJ, completou agora 9 anos,
E nós temos a resolução número 116 de 2021 do CNJ, 2 anos, né, ambos descumpridos. A gente tem a Constituição, que é descumprida, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é descumprida, a gente tem o provimento, que é descumprido, e a gente tem uma resolução que é descumprida, e eu não sei se a gente vai editar mais alguma coisa para que também seja descumprida. Então, no provimento 36 está estabelecido que a cada 100 mil habitantes, nós teremos que ter uma vara com competência exclusiva em infância e juventude. Para cada 100 mil habitantes, um psicólogo, um assistente social e um pedagogo. Se alguém souber onde tem, por favor, me avisa que eu gostaria de visitar. Já a resolução número 116 mudou para 200 mil habitantes. Pergunto a mesma coisa, se alguém souber onde tem, eu também vou lá visitar com o maior prazer, né? Então, mais uma vez, alteram-se os números, mas não se alteram os procedimentos, porque criança e adolescente nesse país jamais foi prioridade. E aí eu coloco um item quase que político, né? Criança não vota. Criança não é economicamente ativa. Criança não tem voz, criança não tem rosto. E na forma do nosso projeto aqui do IBDFAM, crianças e adolescentes são invisíveis. E vão continuar invisíveis enquanto a gente permitir que isso ocorra. Porque é preciso lembrar que crianças e adolescentes são nossas obrigações enquanto Estado, sociedade e família. Na ordem inversa, lamentavelmente. Nós hoje temos 32.867 crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar. Tá? Disponíveis 4.497, em processo 5.000, habilitados 35.000. E a conta não vai fechar nunca. Não vai fechar por quê? Porque nós só temos 4.000 disponíveis para adoção. E esses 4.494 já passaram em muito da idade da adoção. Ou compõem grupos de irmãos. Ou são crianças com deficiência ou com doenças crônicas. Enquanto isso, 22.798 crianças e adolescentes estão no limbo jurídico. O que significa isso? Nem os genitores foram destituídos do poder familiar, nem retornaram à família de origem. Limbo. Limbo que pode acabar aos 18 anos com a perda de uma chance de se constituir em filho. Ou filha, ou filho. E essa perda de uma chance, a responsabilidade do Estado com relação a isso, da sua omissão, da sua morosidade, da sua falta de responsabilidade com o futuro desses vulneráveis. Como chamar o Estado à sua responsabilidade? Como fazer o Estado cumprir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes? Nós temos um outro índice. Hoje nós temos mais de 10 milhões de crianças em estado de extrema pobreza. Então, a gente não pode dizer que apenas as crianças pobres são relegadas ao abandono, à falta de cuidado, à negligência. A gente tem um cunho social e um cunho político nisso tudo, mas não podemos relegar apenas a pobreza à falta do exercício da parentalidade responsável. A gente precisa pensar isso de uma forma mais abrangente. Não é apenas a falta de políticas públicas que a gente sabe que realmente faltam, mas também a falta de cuidado, de afeto para o exercício dessa parentalidade responsável, dando a essas crianças a possibilidade de alcançarem a cidadania. Nós temos também a ausência de procedimentos próprios dentro do ECA com relação a recursos. Porque a cada procedimento de responsabilidade, a cada processo de destituição do poder familiar, existem inúmeros recursos, agravos. Vem apelação, vem recurso ao STJ, recurso ao STF, e com isso o tempo vai passando e a criança ficando mais velha, se tornando inadotável, apesar de eu achar que essa palavra não existe, mas retirando da criança o seu reconhecimento social, o reconhecimento social ao sobrenome da sua família, daquela família
criada pelo sócio-afeto, que posteriormente vai ser respaldada por uma sentença judicial. Então, enquanto essa sentença não sai, por mais que nós tenhamos em vários estados do Brasil o direito ao nome afetivo, essa criança não tem o reconhecimento da sua parentalidade através do seu sobrenome. Então, esse é um grande problema. E eu acredito que esse tipo de problema pode, inclusive, causar as malfadadas devoluções, que é algo que a gente precisa também combater, porque criança não se devolve, criança não é coisa. A gente não está aqui tratando direito do consumidor, e sim do direito da criança e do adolescente. Deu defeito, devolve, não é isso. Vício oculto, devolve, não existe. Da mesma forma que você não devolve um filho que você gerou para a sua barriga, porque ele desenvolveu uma esquizofrenia aos 14 anos, você não pode devolver um filho adotado pelo mesmo fato. Tá? Não existe garantia, não existe ISO 2000, 2500, 3000 com relação ao filho que você gera e também não existe com relação ao filho adotivo. E você não pode romantizar. Tá? Não pode romantizar e também não pode colocar a adoção como uma filiação de segunda categoria. Não é. É exatamente igual. O filho que te veio por uma sentença judicial e o filho que te veio porque você o gerou tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, vamos tratá-los igualmente e esquecer essa palavra devolução ou desadoção. São coisas que juridicamente não existem. Então, qual é o nosso desejo, gente? O desejo do IBDFAN, o desejo dessa comissão de adoção, que eu estou à frente com muito orgulho, e que tem esse papel preponderante de tirar as crianças e adolescentes debaixo do tapete da invisibilidade da sociedade. É que as nossas crianças e os nossos adolescentes não envelheçam nos abrigos, não envelheçam nas instituições de acolhimento, ou que elas não sejam esquecidas, porque inúmeras crianças não estão acolhidas. Elas estão nas ruas, sofrendo abandono, sofrendo exploração, e elas não conseguem sequer ser vistas. São efetivamente crianças e adolescentes invisíveis. E a gente precisa olhar por elas. A gente precisa aprender a respeitá-las e lutar para que elas possam ter um futuro, e principalmente para que elas possam ter uma família. Então, o que a gente quer é o respeito pelo tempo da criança, porque o tempo passa assim. 1 minuto, você é uma criança. No minuto seguinte, você está com 63 anos de idade, gente. É muito cruel isso. Começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, tem um acesso de asma no meio da plateia. É uma coisa muito pesada, né? Então, a gente precisa respeitar esse tempo. Inclusive, o tempo do idoso, que depois é um tempo mais pesado, é um tempo mais dolorido, né? Então, a gente precisa lutar por isso, né? E lutar, inclusive, que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja matéria obrigatória do curso de Direito. Essa é uma luta que eu peço à diretoria do IBDFAN, nas pessoas do nosso querido e amado presidente, Rodrigo da Cunha Pereira, e da nossa vice-presidente, o pai do IBDFAN na realidade, Maria Berenice Dias, que a gente lute para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja matéria obrigatória, não apenas do curso de Direito, mas de psicologia, serviço social, pedagogia, medicina, enfermagem, com todos aqueles que lidam com crianças e adolescentes. E aí a gente não pode esquecer, né? Eu trouxe essas imagens que eu acho que são bem marcantes, né? Mas a gente tem que trazer Cazuza. Adoraria ter os 4 minutos para a gente cantar essa música linda. Mas o tempo não para, não. O tempo não para. Principalmente para as nossas crianças e adolescentes, o tempo chega a ser cruel. As imagens que nós utilizamos são de Banksy e inspiradas em Banksy, né? Acredito que todos saibam quem é Banksy, não preciso fazer essa alusão. E a gente está aí, né? Eu respondo WhatsApp, eu respondo Instagram, eu respondo não mais Facebook, já dei uma passada nisso. E a gente está no IBDFAN com muito orgulho, esperando realmente que a gente tenha o nosso tempo e que a gente consiga realmente mudar o mundo
para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Aí, gente, a gente se encontra em Búzios.